Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da Altivia TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, que também vai ao ar na Rádio Agro hoje. Nesta edição do Agropapo, amigas e amigos, nós vamos falar aí, uma vez mais, num tema super importante aí para o setor, que é justamente a questão da sucessão familiar no agro, como fazer com que as operações continuem dentro aí de uma empresa familiar após aí o encerramento de um determinado ciclo. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente o advogado especializado no tema, Francisco Fernandes. Francisco, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Satisfação a minha, Ronaldo. Sempre um prazer falar com você e estar aqui no Agropapo. O Agropapo, para mim, é uma referência em termos de conhecimento de agronegócio e temas afins. Muito bem, meu caro. Bom, para a gente começar aqui, queria que você pudesse fazer aí um brevíssimo aí, vamos dizer assim, overview, diagnóstico aí de todo esse desafio aí da sucessão familiar no agronegócio. Qual que é o estágio dessa questão hoje? Há muitos desafios nesse ponto aí. O setor aí ele ainda tem uma característica aí de muitas operações, digo, fazendas, propriedades rurais serem aí de controle familiar. E aí, quando há um encerramento de ciclo, aí há um grande desafio para a continuidade dessa operação, né? Sim, Ronaldo, olha, o país aqui tem como uma das principais indústrias a indústria do agro, né? Essa indústria ela vem desde dos primórdios da existência do Brasil como nação, né? E hoje esse é um tema muito relevante porque 90% dos empreendimentos rurais são de origem familiar e se encontram organizados de maneira redundantemente familiar, ou seja, a pessoa jurídica, a pessoa física do patriarca possui a totalidade da propriedade, do bem, né? Os filhos, às vezes, trabalham, às vezes não trabalham na própria empresa, né? Então, o que acontece é o seguinte: acaba depois, quando chega a questão inevitável da sucessão, começam a se desdobrar um monte de questões e de problemas, de conflitos, principalmente de ordem burocrática e fiscal e financeira, etc. e tal, mas principalmente de ordem emocional e psicológica. Hum. Porque, como um exemplo curto assim que eu posso dizer, tem o pai que fundou o negócio e os dois filhos. Um dos filhos pegou firme, trabalhou desde sempre no negócio, ampliou a produção, modernizou, duplicou, triplicou a produção, fez e aconteceu. O outro muito pouco fez ou quase nada fez. Chega no dia da partida do genitor, vamos partilhar o negócio. Um vai dizer meio a meio, o outro falou meio a meio, mas isso aqui fui eu que praticamente fiz sozinho. Ah, mas era do pai. Não, era do pai, mas eu dobrei a produção, então e isso começa a gerar uma sucessão de questões que vão desembocar quase que sempre numa disputa, e da disputa nisso daí às vezes gera perdas de 50% a 80% do patrimônio, com despesas com advogados e impostos e tudo mais. Bom, um grande ponto, você me corrige se eu estiver errado, na verdade é fazer um planejamento antecipado disso, né? Sim, há muitas maneiras, né, de se fazer o planejamento, né? Bom, eu acho que a primeira delas é a conversa, apesar de não ser da área jurídica, mas eu acho que isso é não ser algo da área jurídica, mas isso é fundamental, é a conversa franca entre todos, entre os sucessores, entre o patriarca, a matriarca, hum, as famílias, entendeu? Porque às vezes, como hoje nós já temos fazendas, já temos propriedades rurais que estão na mão de três irmãos, e esses três irmãos todos têm filhos e vão ter sucessores. Então, você conversa desde sempre
não for franca, e não for aberta quanto ao que se vai fazer, o que se tem que fazer, quais são os projetos futuristas, novamente repito, isto vai desembocar em questões, né? Então é assim, como é que eu acho que essa eu acho que a questão principal é a conversa franca, inclusive até com a intervenção de um terceiro conciliador, que pode aclarar pontos, mediar conflitos, facilitar a comunicação, porque às vezes as duas pessoas estão falando a mesma coisa de forma diferente e acabam não se entendendo mesmo assim, né? Então, assim, outros tópicos que eu enumero, né, para minimizar conflito e garantir a continuidade do negócio, Uhum. porque ao fim e ao cabo, o que acontece é um encerramento do negócio, a propriedade é vendida, fragmentada, loteada e etc e tal. Então, acho assim, uma das coisas, a identificação da capacidade dos sucessores. Uhum. Então, num exemplo, tem o pai que gere tudo, vai mais dois filhos. Fala assim, poxa, você tem mais afinidade, isso na hipótese de ambos quererem continuar o negócio e quererem trabalhar no negócio. Tem mais afinidade com a questão financeira, então faça um curso de finanças voltadas ao agro, vai estudar bastante essa questão, vá se familiarizar com o trabalho, com os acontecimentos aqui dentro da empresa a respeito disso. O, o, o outro já é mais dado ali de prática operacional. Vá então estudar, sua vocação, você vai fazer agronomia, vai ver o que é bom, quais são as tecnologias que estão sendo agora desenvolvidas para Uhum. maximizar o agronegócio. Então, fazendo assim, você já tem os dois setores principais da continuidade do negócio, o operacional e o E o administrativo. financeiro, né? Uhum. Exatamente. A definição, dentro disso, definição e responsabilidade de cada um, deixar acordos bem claros sobre a função de cada um, e nesses acordos, quando um pode penetrar a função do outro e vice-versa. Por exemplo, às vezes a pessoa do operacional se sente, por ser proprietária, se sente no direito de dar um pitaco quanto à parte financeira, então que fique acordado quanto a isso, você pode falar, você pode já decidimos a quatro mãos, né? No caso assim de dois irmãos, né? Que decidimos a quatro mãos, para que a coisa possa fluir de uma maneira harmônica, né? Uhum. E tem um dispositivo que vem ganhando terreno nos últimos tempos, Francisco, que é justamente para, vamos dizer assim, aparar as arestas ou, de certo modo, dar um endereçamento nesse processo de sucessão, que é justamente a holding familiar. Conta um pouco para gente. Assim, a road familiar é basicamente você tirar tudo no sentido estrito, da propriedade de pessoas físicas, ou do patriarca ou da matriarca, passar a uma empresa, uma holding, chamada holding familiar, essa holding dividida com as cotas certinhas, né? E a vantagem disso, justo aqui no Brasil, principalmente, além de facilitar muito essa questão sucessória, em termos jurídicos, em termos burocráticos, em termos tributários, a, ela facilita, a holding familiar também facilita a tributação, a questão da tributação. A Uhum. tributação passa a ser bem mais, digamos, barata do que retendo-se na mão da pessoa física, né? Então, é algo que está sendo implementado. A questão toda aqui é a resistência cultural, porque se você chega por um determinado produtor de Rondônia que está lá há 50 anos naquele mesmo esquema e vai explicar isso, às vezes ele pode, opa, não é bem Uhum. isso o que eu quero. Mas assim, a Road, ela é uma sociedade criada para administrar o patrimônio da família, para administrar o patrimônio da família, voltada à família. Ela, ela propicia a proteção patrimonial, blindagem contra litígio e disputas judiciais.
Então, por exemplo, assim, se eu tiver um problema com o meu empregado doméstico, eu não vou ter o patrimônio que está na holding afetado, via de regra, eu não vou ter o patrimônio que está na holding afetado, entendeu? Por um eventual crédito trabalhista que eu tenha que pagar, né? Como eu já repetindo, o planejamento, a redução tributário é fantástico, a redução da carga tributária é muito grande, né? Como novamente diz, facilita a sucessão, organizando em cotas de participação, é muito mais fácil se promover a sucessão eventual Uhum. No do, caso do, dessa do, do dispositivo aí da holding, o caminho, enfim, acaba sendo nomeado alguém, um executivo para tocar essa empresa e os sócios majoritários, enfim, ou os herdeiros de uma determinada operação ficam ali com determinados percentuais e tudo e alguém toca isso para eles? Pode pode, ser feito assim? pode ser feito, esse é um modelo, pode ser feito assim, dependendo, Uhum, eu acho até dependendo do porte do empreendimento, e é o mais aconselhável nomear um profissional para fazer isso, sendo que os proprietários familiares da holding se tornam um conselho de administração, né? Eles se tornam um conselho de administração, mas não são executivos propriamente dito, apenas uhum, conselheiros. O executivo é aquele profissional contratado para tanto, né? Ou pode ser que não, dependendo se o pote não for muito grande, o empreendimento, inclusive, não conseguir pagar isso, pode se dividir, além de serem os familiares proprietários da holding, eles podem também exercer essas funções administrativas. uhum. Eu digo no sentido justamente de diminuir, vamos dizer assim, assimetrias entre a participação de cada herdeiro, né? Nesse sentido, como você bem explicou no começo, né? Um tem, de repente, um tirocínio melhor para lidar com o negócio, o outro, no fundo, tem o seu respectivo direito, óbvio, mas não quer participar do dia a dia da operação, mas quer o dividendo, né? Então tem que ter aí um arranjo e a holding acaba sendo um arranjo importante nesse sentido, para aparar as arestas, né? Ah, sim, tudo bem, exatamente, tudo bem, exatamente o que você falou, Ronaldo, tudo isso muito bem contratualizado. Então, por exemplo, assim, tem a holding, tem três irmãos, dois vão participar do negócio, um vai ser o financeiro, o outro vai cuidar da parte operacional agronômica, e o terceiro ele não quer nada. Então, eu falei assim, tudo bem, vamos explicar bem claramente isso. Esses dois que trabalham, eles recebem os dividendos pela propriedade do negócio e a remuneração pelo trabalho, porque eles têm que ser remunerados pelo trabalho, e o Uhum. que não quer fazer nada, tranquilo, ele foi cuidar de outra coisa, foi ser ator, foi ser cantor, ele recebe apenas os dividendos, não pode querer nada mais além disso, né? Então isso aí tem que ser muito bem deixado, muito bem, antes de mais, não é nem contratualizado também, mas antes de mais nada, muito conversado e deixado tudo muito bem claro. Uhum. E dá para dizer um tempo médio, vamos dizer assim, uma determinada família quer iniciar um processo de sucessão familiar com base nesse exemplo aí do dispositivo da holding. Tem um tempo médio para conclusão desse processo? Olha, não, isso depende de muitos, mas muitos Uhum, fatores mesmo, Ronaldo, quanto a isso, para dar um tempo médio. Mas, como eu falo, né? Tudo começa. A primeira conversa, as primeiras tratativas, as conversas fluíram bem. A questão é só arregimentar a documentação e dar entrada nos órgãos competentes e esperar que fique tudo pronto. O importante é isso, né? Agora, pode demorar mais ou menos, pode de repente ter uma terra que ainda precisa ser inventariada, não é nem a propriedade, a posse, que a terra é uma terra perdida lá no interior do Ceará, ela está na posse reconhecida de determinada família há 50 anos, então, e agora eles resolveram adotar esse modelo da holding. Então tem que promover toda a documentação, vem puxando a linha desde lá de trás, para chegar na hora da Constituição, está tudo certo e a Constituição da holding ser perfeita, legal e eficiente. muito bem, meu caro. Já é um grande bordão. Chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido.
Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e, por favor, deixar o espaço aberto aí com os seus respectivos contatos para quem quiser mais informações aí sobre toda essa questão da sucessão familiar aí, em particular aí como iniciar um processo aí de holding para continuidade das operações. Por favor. Bom, eu deixo meu contato, eu, é, meu escritório atualmente está aqui em Itaquera, provisoriamente, porque eu, por uma questão de coisas, eu fechei o meu. Como eu falei assim, quem quiser me procurar, antes de mais nada, se baterá um papo, entendeu? Um papo envolvendo, às vezes pode ser começar apenas com uma das pessoas querendo constituição da holding, e depois a gente chamando os demais, tentando entrar num acordo, providenciando a documentação e tomando as providências burocráticas pertinentes. Muito bem. Quer deixar algum número, algum e-mail, Francisco? Sim, eu deixo o. Deixo falando mesmo? Falo Por favor. mesmo? Olha, o meu telefone é 11 97156 7292. Por favor, eu peço que, for para tratar dessa questão, mande um zap. Olha, meu nome é Fulano, eu vi você. Fica mais fácil do que atender inúmeros telefonemas e, me adiantando o assunto, eu retornarei rapidamente, já sabendo do que se trata. E o meu e-mail é S de sapo Fernandes, né? Meu sobrenome com S no final. ADV de advogado, isso tudo junto. S Fernandes ADV, @hotmail.com. Muito bem, meu caro. Dado o recado, e assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luquete. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau!